A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Estamos aqui com alguns textos de um pequeno sermão para nossa meditação. Mas antes eu gostaria de pedir aos meus queridos e amados irmãos que inscreva-se em nosso canal, compartilhe nossos vídeos para que assim possamos divulgar o trabalho e pregar o Evangelho ao mundo. Queridos, vamos ler lá no livro de Salmos, versículo 1, do 1 ao 6. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não substituirão o juízo. Os ímpios não substituirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Queridos, nós ouvimos da palavra de Deus que nós precisamos nos separar dos ímpios. Mas tem pessoas que dizem assim: os irmãos só querem ser santos. Não queremos ser santos, nós somos santos. Mas antes temos que compreender qual é o significado da palavra santo. Queridos, santo significa separado para servir a Deus. E nós precisamos estarmos separados para servir a Deus. Isso é o que significa santo. Pessoas dizem assim: mas santo come carne, farinha e feijão? Sim, meus irmãos, santo come carne, farinha e feijão, fica doente, vai a médico e se interna, e às vezes o Senhor o rebata. Essa é uma vida de santificação, é viver dentro da palavra, servindo a Deus, com o coração cheio de paz, não desejando mal a ninguém, separado dessas coisas do mundo, o ódio, o rancor, guardar aquele ódio no coração é coisa do ímpio. Nós, quando estamos separados das coisas do mundo, não desejamos mal a ninguém, oramos por ele. Queridos, ainda tem pessoas que pensam que santo é imagem de escultura. Santo não é imagem de escultura, nem imagem de escultura é santo. Santo é povo separado para servir a Deus na beleza da sua santidade. Por isto, meus irmãos, é que nós devemos ser santos. Porque o Senhor disse: sede santo como eu sou. O Senhor é santo e quer que nós sejamos santos. Meus queridos, vamos nos afastar das coisas do mundo, porque ela não nos leva a Deus. Quem nos leva a Deus é o Senhor Jesus Cristo.
autor e consumador da nossa fé. E nele, precisamos ter fé, nos santificar para chegar a Deus. Ele é o caminho, não há outro caminho. Ele é o caminho e precisamos segui-lo. Não é por força nem por violência, mas é por livre e espontânea vontade. Se você quer servir a Deus, tem que ser através de Jesus. Não há outro caminho. Ele falou no singular: eu sou o caminho. Ele é o caminho. Não há outro caminho. Tem pessoas que querem chegar a Deus de uma outra maneira, mas é debalde. Não conseguirá. Quem morreu na cruz do Calvário por nós foi o Senhor Jesus. Não foi outro, foi Jesus Cristo, Filho de Deus. E só Ele é o caminho, só Ele conhece o caminho, ninguém mais conhece o caminho. Só Jesus é quem conhece o caminho. Só Ele é quem nos ajuda a chegar até Deus. Mas para que nós possamos chegar até Deus, precisamos nos afastar de certas coisas que nos impedem. Nós somos bem-aventurados quando nós não nos juntamos com os ímpios. Mas quem são os ímpios? Aqueles que praticam a maldade, aquele que não tem amor a ninguém, aquele que só visa a sua própria vida, sem reconhecer que Jesus doou a vida dele por todos nós. E ele quer chegar diante do Pai e dizer: Pai, aqui estão as almas que tu me destes. As que se perderam era porque eram filhos da perdição. Mas ele não quer que ninguém se perca. Ele quer nos conduzir a Deus. E Ele vai nos conduzir a Deus, porque eu creio na sua promessa que nos levará a Deus. Queridos, nós vamos conhecer a Deus. Nós vamos até Deus. Ninguém jamais viu Deus, mas através de Jesus, nós iremos ao trono de Deus e veremos a Deus na beleza da sua santidade. Creiam. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. De lá enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo que habita entre nós e faz morada em nosso templo. Em nós, que somos morada do Espírito Santo. Templo e morada é em nós. Queridos, para isto, precisamos reivindicar tantas coisas que Deus deixou para nós. Vamos pedir a Ele a sua misericórdia para conosco. Queridos, nós não precisamos nem queremos se juntar com as coisas do mundo, porque ela nos afasta de Deus. Ela nos deixa tão alheio às coisas que Deus preparou para nós. Precisamos de Jesus. Eu preciso de Jesus. Você precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Porque sem Ele, ninguém irá ao Pai. Só através dele. E eu creio, irmão. E cada um de nós precisamos nos santificar na palavra que está escrita. Não podemos estar misturados com as coisas do mundo. Precisamos sermos separados para servir a Deus. Isto é o que significa ser santo, que muitas pessoas não compreendem ainda. A Bíblia, ela é a única regra de fé instituída por Deus para nós.
A Bíblia tem tudo o que você precisa, do que eu preciso, do que nós precisamos para chegar até Deus. Não há outro livro que nos ensine a chegar a Deus. A Bíblia nos ensina, Jesus nos orienta e Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até o dia da consumação. E eu creio, irmãos, nós iremos ver Deus na beleza da sua santidade. Graças te dou, ó Pai, por ter enviado o teu Filho amado, Jesus Cristo, para nos comprar pelo preço de sangue. E nós precisamos sermos santos, separados das coisas do mundo para servir a Deus. Que Deus nos abençoe, nos ajude, nos oriente. Queridos, não esqueçam, inscreva-se em nosso canal, compartilhe, para que assim possamos levar o Evangelho ao mundo. Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar, irmãos. Pai, em nome de Jesus, venho à tua presença, Senhor, para te pedir, para te agradecer. Abençoa nossas vidas, nossas famílias. Abençoa as crianças, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Senhor, eu te peço pelos que estão enfermos, em casa, nos leitos. Abençoa a vida deles, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Senhor, contamos contigo. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Livra-nos, Senhor, do perigo. Que os nossos inimigos tenham olhos e não nos vejam. Que a boca não nos fale. Tenham pernas e não nos acompanhem. Tenham braços e não estendam para nós. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço hoje, para todo sempre. Amém.